Ah, Deixa eu te dizer o que é que a gente está fazendo. O lance de Messa, a gente está trabalhando o acervo de Messa, né? E, ao mesmo tempo, a gente está querendo juntar tudo que a gente tem, como fosse um memorial da quantidade de pessoas que ela defendeu. Então, a gente vai lançar o livro, depois as cartas, e esse ano, no que a gente chama desse memorial, que a gente vai abrir as páginas, a gente vai priorizar quem está fazendo 50 anos do assassinato, né? Então, a gente está trabalhando a Natália, que foi em janeiro, a gente vai trabalhar Emanuel, que é 4 de setembro, e tem um material muito legal, porque depois do José Manuel, nós fizemos uma gravação em Belo Horizonte, no retorno dos restos mortais de José Carlos da Mata Machado. Então, a ideia é a gente trabalhar uma série de botos como fosse o desdobramento da página. Vai no ritmo normal. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte: assim que nós voltarmos de Recife, em torno do dia 30, logo depois, no dia 4, vai ter as comemorações lá em Caiçara. E Vanvan está organizando. A gente tentou fazer por aqui, mas não, acabou não dando. Mas lá eu também estou achando legal, porque Emanuel, quando o retorno dos restos mortais dele, Caiçara era um distrito, não era uma cidade. Então, eles juntaram para duas coisas. Vai ser os 30 anos da emancipação política de Caiçara, que antigamente era São Bento do Norte, e Caiçara era um município, era um distrito. E os 50 anos da morte de Emanuel. Então, o que eles estão organizando lá, eles vão dar o título de cidadão caiçarense para Emanuel. Né? Aí vai ter esse lance na Câmara Municipal, vai ter a escola que tem o nome dele, vai ter uma exposição, e a gente está articulando uma placa que ele está chamando, é como se fosse um negócio do lugar de memória, e vai botar numa praça da cidade de Caiçara. Pronto. Então, a gente está imaginando, na sequência, depois, quando acabar o lançamento de Emanuel, a gente fazer uma série de material e de vídeos, lives, conversa e tal, sobre Emanuel. E a tua é exatamente para a gente começar, né? Para dizer o que foi, como é que foi aquele retorno. Né? Então, mas, primeiramente, eu queria, digamos, você se localizar, quem é você, primeiro dizer alguma coisa sobre Caiçara, para a gente começar abordando Caiçara, e logo depois eu pergunto quem é a Melinha e o que foi a comissão que a Erundina fez. Porque se a gente fizesse um programa que esmiuce isso aí, é bem legal, né? Para as pessoas saberem que claro, a morte de Manuel tem a ver com uma comissão que tinha Erundina, que teve todo um trabalho. Pronto. Primeiro, eu queria perguntar para você, que depois a gente encaixa, quem é a Melinha Teles, né? Qual é a militante política, como é que foi tua vida todinha em relação à militância. Bom, bom dia. Não digo bom dia, né? Ou digo bom. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Pode falar diretamente, sabe? Porque para as pessoas do Rio Grande do Norte e para as pessoas da cidade de Caiçara. Tá bom. Olha, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Caiçara do Norte. Aqui eu sou a Melinha Teles, eu sou uma militante antiga de direitos humanos, vocês podem ver pelos meus cabelos, e sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e também sou feminista, sou escritora, sou, enfim, contra as opressões em geral. Eu
Amelinha, conheci o deu caso de uma Emanuel travada. Bezerra dos Fale novamente, Santos, por como favor. eu conheci Deu uma vários... travada a ligação. A ligação deu uma travada a tua fala. Alô? Só um momentinho. Ah, é? Comércio novo? Começa. Bom, deu uma travadinha aqui, Ricardo. Deixa eu puxar esse travadinha. Roberto, você quer que eu comece de novo? Comece, porque deu uma pequena travada aí fica. Quando você fala de feminista, aí parou. Ah, eu acho que vocês são machistas, hein? Eu acho que tem um problema aí. Deve ser o protocolo. Olha, bom, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Caiçara do Norte, eu estou aqui me apresentando a vocês. Eu sou aqui de São Paulo, Amelinha Teles, militante de direitos humanos, militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da época da ditadura militar. É só lembrando que a ditadura militar aqui no Brasil aconteceu de 1964 a 1985 e trouxe os horrores, né, de um Estado autoritário, causando assassinatos, torturas e até ocultamento de cadáveres de militantes que se opunham à ditadura. Então, aí é que eu vou entrar em contato. Bom, só para completar minha apresentação, eu também sou feminista e sou escritora e militante de todas as causas contra as opressões. Mas o caso Emanuel Bezerra dos Santos, eu conheço por de buscar os restos mortais de companheiras e companheiros que ainda não tiveram um sepultamento digno. E no caso de Emanuel Bezerra dos Santos, assassinado aqui em São Paulo em 4 de setembro de 1973, portanto, há 50 anos atrás, quando houve a abertura de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, aqui de Perus, nós podemos encontrar também sepulturas sem nome, sem identificação, em outros cemitérios. Só voltando um pouco, o que foi essa vala clandestina de Perus? E como que a gente se organizou para fazer esse trabalho de investigação, um trabalho que se estende até os dias de hoje, por incrível que pareça. São 33 anos da abertura da vala, que também se deu no dia 4 de setembro de 1990, Nerus, que fica a mais de 30 quilômetros aqui do centro. E, na época, quem era prefeita da cidade era Luiz Irondina, o que fez toda a diferença, porque quando foi aberta a vala, nós, familiares, buscamos o apoio da Luiz Irondina e tivemos total apoio. Eu sempre vou dizer isso, a primeira e única autoridade pública que nos acolheu, que recebeu nossas reivindicações e que buscou sempre ajudar a fazer uma intervenção no sentido de que essa busca fosse mais célere e menos penosa. Então, a Luiz Erundina criou, dentro da prefeitura, a nosso pedido, talvez,
e a pedido de outras organizações de direitos humanos com as quais sempre nós trabalhamos e sempre nos deram total apoio. A Luísa Erundina, nós familiares de mortos e desaparecidos políticos, que fomos as principais figuras integrantes dessa comissão. Nessa comissão reunia o serviço funerário, a Secretaria de Justiça do município, Secretaria de Governo, mas familiares, né? E os, digamos assim, 4 familiares tiveram dentro dessa comissão. Eu, Amelinha Teles, Ivan Seixas, Suzana Keniger Lisboa e Janaína Teles. A Janaína é historiadora e, portanto, até hoje, tanto mestrado quanto doutorado e pós-doutorado, sempre trabalhou com o tema da ditadura militar e dos desaparecimentos forçados na época da ditadura. Bom, nessa busca, nós vimos que no cemitério do Campo Grande, que é outro cemitério que é distante aqui do centro, uns 25 quilômetros, quer dizer que do cemitério do Campo Grande para o cemitério de Perus, nós vamos encontrar uma distância de quase 100 quilômetros, né? São em lugares opostos. Um fica na Zona Oeste, que é o cemitério de Perus, e o cemitério Campo Grande fica na Zona Sul, que, aliás, ali tem um líder icônico, né, contra a ditadura, um sindicalista, ali está sepultado, morto também pela polícia, Santo Dias, esse cemitério. E jamais nós imaginaríamos que ele, o Emanuel Bezerra dos Santos, juntamente com outro seu companheiro, Manuel Lisboa, esses dois estariam enterrados, sepultados ali, em sepulturas individuais e um do lado do outro. Então, quando nós conseguimos encontrar Emanuel Bezerra dos Santos, nós encontramos também o Manuel Lisboa. Bom, o Emanuel é filho do Rio Grande do Norte, portanto, nós buscamos as organizações do Rio Grande do Norte que pudessem acolher. E aí nós tivemos uma acolhida muito grande do Roberto Monte e de todo o movimento de direitos humanos de Natal, que inclusive fez o contato com os participantes, os ativistas, os familiares de Caiçara do Norte, né, que na época chamava-se São Bento do Norte. Bom, o processo de identificação se deu por um processo de sobreposição, um processo de sobreposição de fotos enfim, foi por um processo que definiu que ele era o Emanuel Bezerra dos Santos. Aliás, era fácil, depois que você encontra a sepultura e pede para fazer a exumação, a abertura da sepultura, e nós vimos, ali tinha vestígios de quem era do Nordeste, gente. Apesar de... Ali a gente sentiu o Nordeste se encontrando com o Sul, né? A materialização dessa unidade, né? Porque eles tinham aquelas sandálias nordestinas de couro. Aquilo ali, só aquilo já fez pensar, são nordestinos, ou vieram do Nordeste. E tinham, pelo menos um deles tinha uma blusa daquela lã de lhama que é usada no Chile, no Peru, enfim, ali vinha a América Latina também, né? Nós somos a nossa latinidade e a nossa origem nordestina. Ali tudo se
juntava ali naquela sepultura, que de imediato a gente pensou e verificou e viu o material do cemitério, a documentação, só podia ser o Emanuel Bezerra dos Santos e o Emanuel Lisboa. Bom, identificados o Emanuel, nós, então, fizemos mais uma vez esse contato com o Rio Grande do Norte para fazer o traslado. E, na época, é até engraçado, na época, a Luiz Erundina que ia, porque ela fazia questão de entregar. Só que ela não pôde, porque ela era prefeita aqui em São Paulo, acontece a cada minuto problemas sérios para você resolver, para uma autoridade, né? Que está à frente da prefeitura da cidade. Ela não pôde na hora, então quem fui eu. Eu tive esse presente de poder entregar para esse povo tão maravilhoso que é esse povo do Rio Grande do Norte, seja Natal, seja São Bento do Norte, seja hoje Caiçara do Norte. Eu gostaria muito de estar nesse momento junto com vocês, como eu gostaria, porque foi muito... Gente, o Emanuel, eu posso dizer para vocês, eu que já fui em vários sepultamentos desses desaparecidos encontrados depois de 40, 50 anos. Né? No caso do Emanuel, ele foi identificado praticamente quase 20 anos depois, né? Que a gente foi entregar, porque nós entregamos os restos mortais dele em 1992, né? Parece 14 de julho de 1992. Então, foi um momento de muita emoção, gente. Olha, eu que vou nesses sepultamentos, eu não vi um tão forte como o do Emanuel. Foi o mais forte de todos, né? Assim, que eu possa ter assistido o que eu já ouvi dizer, porque nós nos separamos para dividimos, né? Para umas levam um, outras levam outro, né? Eu estou dizendo de todos que eu fui, o do Emanuel foi mais emocionante e contando para os nossos companheiros, nossas companheiras, talvez tenha sido o mais de todos, né? Com essa homenagem que vocês vão fazer novamente ao Emanuel, no dia 4 de setembro, né, de 2023, portanto, são 50 anos, né? Eu estou falando aqui de meio século. Essa homenagem é mais do que justa. Ela é uma homenagem que deve ser estendida a todas os militantes, as militantes desaparecidas por motivos políticos, por viver numa ditadura terrorista, cruel, perversa, né, que foi introduzida, que foi imposta aqui no Brasil em 1964. Eu acho que com essa homenagem nós estamos homenageando a todos, né, aquelas pessoas que combateram a ditadura e que morreram por nós. Elas morreram por nós, por essa sociedade, por essa juventude, por essas mulheres, por esses homens, né, que todo dia estão na luta pela vida. Então, eu acho que aquilo foi lindo demais, né? Muito lindo. Gente, você vê todo o povo, parece que todo o povo daquela cidade. Eu me lembro de falar em 8.000 pessoas, que eram os habitantes, né? A população local. Parece que todo mundo participou, ou participou acompanhando, ou participou pela janela, né? Eu me lembro de muita gente na janela com uma folha de palmeira, né? Uma folhinha coqueiro, de coco. de coqueiro, movimentando essa folha,
para cumprimentar, para saudar a força de Emanuel, né? Emanuel vive, foi a primeira expressão que eu vi quando eu desci do aeroporto na cidade natal. Emanuel vive, e ele vive, ele parece eterno, parece eterno. Eu me lembro que nós fomos com muita gente, eu não posso nem lembrar o nome das companheiras e companheiros que estiveram com a gente, porque eram tantas pessoas e a gente carregando aquela urna, e nós levamos até o pai do Emanuel, que na época era vivo, aquele pescador, aquele homem simples, né? Que nos recebeu na casa, nos recebeu. O Emanuel voltou para a casa dele e tinha um quartinho lá do Emanuel com aquela colcha de chita, aquela simplicidade de um pescador, né? Que ele era de família pobre, né? E lutou pela defesa dos direitos das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem ter também uma cidadania, mesmo sendo pobres. Ele lutou muito pela gente que ele mesmo pertencia. Ele era um rapaz pobre, pobre e de muita luz, né? Você vê porque a gente já tinha passado mais de 20 anos, ou quase 20 anos da morte, né? E ele tinha ido embora para a clandestinidade, para a luta, né? Ele não podia ficar numa cidade tão pequena, porque a repressão dos militares era pesada, né? E tinha muita capilaridade, então ia para tudo quanto é canto do Brasil, tinha repressão. Emanuel tentou, né? Tentou ali se manter na luta, até que foi morto aqui em São Paulo pelos torturadores daqui, né, do DOI-CODE. Ele foi morto no DOI-CODE, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho essa dúvida, não sei se vocês têm. Eu também sou uma ex-presa política, né? Também sou uma ex. Eu sou uma sobrevivente do DOI-CODE, por isso que eu falo DOI-CODE, porque esse aqui foi o primeiro do Brasil que se estendeu por todo o país e que tem os métodos mais requintados, mais violentos, né? Mais se dá a todos militantes. Bom, o Emanuel ali foi decretado feriado municipal, eu me lembro disso, foi decretado feriado Até municipal. hoje é. Até hoje é. Né? O dia E um detalhe, viu, Amelinha, que é muito significativo, é que a escola, que hoje tem o nome de Emanuel Bezerra, era o nome de uma grande pessoa que defendia a ditadura, que era Dinarte Mari. Então a coisa foi tão forte que tirou-se o nome do senador Dinarte Marise, que virou a escola Emanuel Bezerra. do nosso querido, né, do nosso companheiro Emanuel Bezerra dos Santos. Você vê que a força desse menino, a força, ele era muito lindo, né, de um poeta, um menino cheio de sonhos, né, pelo que a gente lê do que ele escreveu, que coisa mais linda que era aquilo. Eu tinha muito, e aí o Rio Grande do Norte tem essa felicidade de ter muita poesia, né? Tinha muitos poetas que falavam do Emanuel naquele momento de reencontro, né? Nós, de volta de Emanuel para sua terra, né? E eu me lembro que tinha gente que recitava, inclusive as próprias poesias do Emanuel, né? Então, é muita força, gente. Isso é a arte, né? Ele era um artista, como muitos nordestinos, e essa arte, ela sobrevive, né? Ela não tem como apagar, ainda que nós tenhamos num país uma política estratégica cruel de apagamento da memória. Que
coisa, gente, que coisa. Mas Rio Grande do Norte, Caiçara do Norte, nos deu essa, essa esperança, né, de que nós talvez possamos recuperar a memória dos nossos mortos, né, e desaparecidos um dia, porque hoje, né, Roberto, hoje até a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que nós conquistamos a duras penas e que a Vala de Perus jogou um peso político, porque a Vala de Perus teve um significado que nós também não podemos apagar, que é trazer, materializar o que é o assassinato, o que é o desaparecimento, porque ali, ossos, quando você faz um discurso só verbal, tem um peso para a população, mas quando você mostra caveiras, ossos, o peso é muito maior. Todo mundo passou, nós passamos a ter credibilidade, nosso familiar, a partir da Vala de Perus, porque nós mostramos, ali tem, olha aí, uma vala clandestina. E Emanuel materializou a nossa esperança, porque nós conseguimos recuperar seus restos mortais e conseguimos, com a ajuda desse povo do Rio Grande do Norte, que nós não podemos esquecer desse povo maravilhoso, que trouxe ele de volta para sua terra com toda essa celebração, gente. Ali se celebrou a luta o tempo todo, né? Eu me lembro que quando nós, depois da gente andar naquele sol quente, carregando ali o caixão, levando, nós chegamos no cemitério. E no cemitério foi uma quantidade de gente que tinha naquele cemitério para enterrar o Emanuel. Olha, o Emanuel vive. Ali você vê, o Emanuel vive. Eu acho que você tem essas imagens e devia, Nós vamos retomar isso tudinho, Amelinha. Viu? devia trazer essas imagens, trazer todo aquele momento que foi um momento, gente, tão forte, mas tão forte, que eu, todas as vezes que eu me lembro, eu fico emocionada. Eu fico emocionada. Sabe? Amelinha, você disse para mim naquela hora. Eu me seguro para não chorar, porque foi lindo demais, gente. Amelinha, eu nunca esqueço que eu estava ao seu lado, ali no cemitério, e você disse assim para mim: eu merecia estar vendo isso aqui. Né? Quer dizer, ali você Eu, sintetizou mais ou menos esse sentimento, né? eu merecia sim. Olha, eu falei, eu estava ali substituindo a Luiz Erundina, essa grande mulher, né? Tive essa honra de estar representando a Luiz Erundina, mas eu tive, assim, a, a gratificação, a recompensa, sabe, de uma luta que a gente faz desde os anos da anistia, né? Desde os anos de 1970 em diante. Eu me lembro que eu saí da cadeia quase em 1974. 1974 foi o ano do quê? Ano dos desaparecidos políticos. O governo Geisel não quis mais noticiar aquelas assassinatos que saíam nas manchetes dos jornais, terrorista morto em tiroteio. Agora não tem mais isso. Não aparece a manchete, não aparece o corpo, é como se essas pessoas não existissem. E quando nós conseguimos fazer uma reclamação, o que aconteceu? A turma do Goberto e do Couto Silva disse que eles eram foragidos, que estavam na clandestinidade, que eles tinham ido para o exílio. Quer dizer, davam as versões mais mentirosas, mais enganosas. E quantas famílias viveram, quantas mães viveram até o fim de sua vida aguardando que esses filhos, que suas filhas voltassem, ou pelo menos tivesse a notícia de que aqui está o corpo e você pode dar o sepultamento, você pode dar um túmulo
para sua filha. Eu me lembro da dona Felícia Mardini, né, que era uma mãe, a mãe da Isis Dias de Oliveira. E ela falava, eu só queria sepultar um dia a Isis, ter notícia. Eu sei que ela morreu, porque ela não volta. Mas eu espero, né? Foi assim até os últimos dias da vida dela. Então, esse Emanuel Bezerra dos Santos, que nós pudemos, e eu falei, eu devo ter falado isso mesmo, Roberto, você está lembrando, que eu nem lembro das palavras de tudo aquilo que aconteceu, porque era muita emoção, mas eu mereço estar esse dia aí, vendo tudo isso, né? Eu mereço, como é que fala? Já que as mães não estão ali, já que as mães, inclusive até a própria mãe do Emanuel já tinha morrido, eu me lembro. O pai ainda estava vivo, mas a mãe já tinha morrido. Então, ali a gente tinha um papel histórico, Roberto Montes? E eu agradeço muito a você, ao Luciano. O Luciano falava tão bonito, né, sobre o Emanuel, que eu não conheci em vida, eu conheci ele em morte. E eu vi que a vida dele valeu a pena, que a vida dele ainda ilumina nossas vidas. Muito E bonito. outra coisa, viu, Amelinha? Em Caiçara, todos os amigos do Emanuel também estarão lá, né? Ai, Porque que teve, lindo. teve alguns desdobramentos. O que é interessante, Amelinha, você coloca uma coisa interessante, que logo depois, Luciana Almeida recebeu de Dona Joana, a mãe de Emanuel, os poemas dele. Né? Ah, Ele passou para a gente e nós publicamos. E logo depois, Amelinha, teve uma coisa muito interessante. A então companheira de Emanuel, Luísa Nóbrega, nós tivemos contato com Luísa, né? E ela, e ela mostrou para nós, ó, e eu pedi para ela escrever aqui, 2 poemas inéditos de amor de Emanuel para ela, ah, que um deles a gente transformou nesse aqui, ó. ah. Então, o que está escrito aqui é o seguinte, ó. Roberto, leia, porque aí a gente não Ó, consegue eu ler. vou ler, eu vou ler aqui o que está Lê, escrito. lê. Inclusive, a gente achou legal trabalhar essa questão de Emmanuel com uma coisa para cima, né? Então, o que ela disse, esse poema que ele fez, ó. Eras uma menina rebelde que andava chutando pedras. E eu te chamei. Vem, Luísa, vamos chutar pedras contra a muralha da China que se ergue entre nós e a vida. Tem um detalhe interessante, que é interessante, viu, colocar, Melinha, é que Luísa Nóbrega, ela, se Emanuel era uma pessoa de classe popular, Luísa, o pai dela era construtor, era uma pessoa de classe de média para cima, alta. E um outro poema que ela escreveu aqui para nós, que Emanuel fez para ela em 1968. O nosso amor nasce da grande batalha entre o tempo, nasce dos recantos ásperos da alma e segue a mesma senda da Revolução Proletária. Então, o que a gente vai fazer, Amelinha, a gente vai fazer primeiro, a gente fez esse bottom, Aham. a gente vai fazer um segundo bottom com o segundo poema, né? E eu vou fazer questão de te mandar um bolo disso aí que para você ter o prazer de dar para as pessoas, né? Então, essa questão de Emanuel é muito interessante, porque sempre está eivada, sempre tem esse lance da poesia. Para você ter uma ideia, logo depois, eu não sei se você tem, Aquelas gerações futuras, né? mas teve uma pessoa que fez uma peça chamada As Mulheres de Emanuel. Ah, E que quem lindo. são as mulheres de Emanuel? É a Liberdade, e por aí vai. Ah, Talvez essa peça seja
eu ainda não tenho a confirmação, mas tudo indica que a gente vai, no dia 4, vai fazer. Na verdade, ele vai fazer uma coisa simples, mas também com essa dimensão que foi a volta. Né? Eu não vou nem falar qual foi o contexto, mas esse modelo de nós voltarmos a Caiçara, né, foi um modelo que deu certo. Né? E é interessante, Amelinha, Van, o então Van, que era estudante, né? A pessoa que fez o bloco, o nome de Manuel Bezerra, hoje ele é um professor. Então, e uma pessoa muito considerada, e toda essa nossa articulação sobre Emanuel, a gente está passando por Van. Então, ele fez uma live com as pessoas da cidade, que deu mais de 300 pessoas. Então, eu acho que esse clima que você pegou lá vai rolar. Lindo. Nossa, e o que está fechando é o seguinte, ó, acabei de receber, a gente vai fazer uma placa de lugar de memória, né, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler. Emanuel Bezerra dos Santos, 4773, e vai dizer aqui, porque ele está fazendo duas placas, Melinha, porque Emanuel, ele começou a vida política estudantil dele no Colégio Ateneu Norte Rio Grandense. No Colégio Ateneu Norte Rio Grandense tem uma coisa muito interessante, que tem um memorial, e o pessoal muito aberto. Então, na entrada do Ateneu, nós vamos colocar essa placa, que diz o seguinte: aqui estudou o jovem poeta militante Potipar, assassinado aos 26 anos no período da ditadura militar no Brasil. E um desdobramento dessa placa vai dizer mais ou menos: aqui nasceu e que ficará numa praça da cidade de Caiçara, que na época Caiçara era distrito de São Bento do Norte. Então, e a gente está, para você ter uma ideia, a placa lá de Caiçara vai ser articulada e colocada pela própria prefeitura. E Van entrou em contato. E a ideia que a gente está trabalhando é o seguinte, que esse aqui, a gente faça uma grande quantidade para ser distribuída com o povo lá no dia. Ah, que lindo. Entendeu? Maravilha, maravilha. Muito bom, viu, Roberto? Muito bom. Eu queria muito estar com vocês nesse momento. Eu vou ver se o ano que vem, quem sabe eu consigo me organizar aqui para dar uma chegada lá em Caiçara do Norte para ver tudo isso. Você voltou lá, não foi, Amelinha? Eu voltei. Inclusive, vou botar. Um dia desse eu estava reolhando as fotos, quando você veio lançar aquele seu livro sobre feminismo. Nós vamos fazer uma visita lá. E nesse mesmo negócio que a gente está gravando aqui, eu vou botar as fotos de você lá. Que legal que vai ser. Legal, eu me ver há 30 e tantos anos atrás, mas eu continuo escrevendo, viu, Roberto? E eu quero ver se eu volto o ano que vem. Eu vou ver se eu arranjo uma viagem assim, de passeio mesmo, não é para. Mas eu quero ver esses lugares, ver a força do Emanuel, porque o Emanuel é um dos poucos presos políticos desaparecidos nesse país que teve o seu reconhecimento na sua própria terra, né? No seu próprio lugar de origem. É um dos poucos, porque, infelizmente, ainda permanece o negacionismo, permanecem essas ideias e essas políticas de apagamento da memória, da história. E nós não podemos deixar. Essas pessoas tiveram um papel heróico, é um papel heróico, sim, um papel épico de enfrentar aquela ditadura terrorista. Se não fosse eles, nós não estaremos aqui, entendeu? Então, eles fizeram a história desse país, a história da resistência. Emanuel fica dentro
quadro dos heróis da resistência. E o que a gente vai fazer agora, Melinha, todo aquele material, para você ter uma ideia, porque só para quem está nos assistindo, quer dizer, Emanuel chega no aeroporto, a gente faz um grande cortejo, né? Sai do aeroporto, do antigo aeroporto de Natal, nós passamos em frente à casa do Ateneu Norte-Rio-Grandense e vamos para a casa do estudante que ele era o presidente. Né? Então, ali foi feito todo na verdade, a gente tentou seguir o ritual, né, de você receber, você fazer as homenagens. Então, ficou na casa do estudante a urna, o Emanuel, as pessoas fizeram lá todo tipo de homenagem. E no outro dia, nós fomos para Caiçara. Né? Em Caiçara, foi um outro movimento, né? Porque Van, juntamente com todas as pessoas da cidade, eu vou te dizer uma coisa, viu, Emelinha? Eu acho que uma das maiores homenagens que Emanuel poderia ter recebido é que a urna que levava seus restos mortais foi levado em cima de um carro do Sindilimp, do Sindicato dos Garis, e o cortejo, e com 2 garis protegendo. Quer dizer, foi muito simbólico, né? Então. Muito representativo, né? O povo pelo qual ele lutou, deu sua vida, recebendo ele de volta, né? E ali foi o seguinte, realmente foi uma grande frente ampla, porque como nós organizamos, a gente não deixou que facção 1 ou facção 2, ou pedaços assim. Na verdade, para você ter uma ideia, nós dividimos a cidade para quem iria pichar. Tipo assim, Zona Norte ficou uma turma. Então, eu acredito que o lance da volta de Emanuel teve isso, né? E também salientar, Amelinha, que a volta, como você já falou, foi o produto de muito trabalho, né? Então, quer dizer, teve todo um grupo que, como você falou, desde que vocês saíram do cárcere político, vocês começaram todo um trabalho, né? Eu acho que também salientar, porque houve uma articulação nacional, né? Vocês mais aí para o sul do Brasil, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas eu também gostaria muito de enfatizar o papel que a companheira Maria do Amparo teve aqui, que Amparo, de alguma maneira, articulou essas questões do Nordeste. Às vezes eu fico rindo muito, Amelie, que às vezes eu ia para Recife, passava 2 dias, ficava pegando aqueles dados à mão, porque naquela época era tudo muito difícil, até era tudo escrito no papel, disquete, tirar retrato era coisa de doido, né? Hoje as coisas são muito. Então eu diria que essa questão de Emanuel teve esse lance aqui em Natal, teve todas essas comemorações, tanto em Natal quanto no interior, na sua terra, né, Caiçara, São Bento, mas também é parte de um todo. E eu acho que é esse todo que você enfatiza, para quem está nos assistindo, saber que aquela festa não apareceu assim, né? Então, é como você jogasse uma semente num solo que frutifica, né? Mas tinha que ter a vontade de plantar, né? E a semente para lançar. Exato. E assim, esse povo aí acolheu os restos mortais de Emanuel ali dentro daquela urna, né? Viu fez toda uma celebração, né? Fez toda uma solenidade que nunca vista para nenhum dos desaparecidos, né? Por isso que eu falo, ela se estende aos demais, porque essa foi, ela rompeu todos os paradigmas, né, que nós tínhamos até então, né? E dá animação, né, Amelinha? Você fica feliz, né? Da exumação,
da identificação, do traslado, mas principalmente da acolhida, aí, da recepção, né? Então, acho que isso é um ganho que nós temos que registrar sempre na nossa história. E o outro é que quer dizer, a resistência que os brasileiros, as brasileiras fizeram contra a ditadura, elas têm desdobramentos, porque é uma forma do povo reconhecer a importância daquela luta pela democracia que nós fizemos em outros momentos. E acho muito fundamental que se recupere essa história nesse momento e que nós vivemos ainda sob ameaças contra a democracia, né? Cada dia me espanta ver os horrores que foram praticados no 8 de janeiro, já com o governo que nós elegemos. Quer dizer, os golpistas estão ativos, é isso que eu quero dizer, ativos e com pretensões de dar o golpe o tempo todo. Então, é um alerta, sabe, para toda a sociedade brasileira. Olha, isso. E essa história de Emanuel, essa volta de Emanuel, né? Ele sai vivo, daí volta morto, mas suas ideias de resistência em defesa da liberdade, da democracia, elas persistem e são necessárias para nós nos Mas, dias de hoje. mas Amelinha, dia 4, nós vamos estar em Caiçara, né, com toda uma programação, né, principalmente Leva meu abraço para todo mundo. aí 2 dias depois, nós vamos estar no Colégio Estadual Ateneu Norte Rio Grandense, todos os amigos, família, né? A gente vai prestar essa homenagem. Então, eu gostaria que você mandasse um alô, né, para as pessoas, tanto de Natal quanto de Caiçara, né? Como você se sente depois de tantos anos a gente voltar a homenagear o grande poeta, militante político Emanuel Bezerra dos Santos. Olha, o meu abraço muito forte, muito carinhoso, muito solidário a toda essa gente que pôde proporcionar, né, nesse momento, essa homenagem ao Emanuel. Eu acho que é necessária no momento que a gente vive, ela é fundamental, né? Nós estamos aqui fazendo um alerta e também uma forma solidária em relação à história de luta, de vida e de morte de Emanuel Bezerra dos Santos. Ela representa o que tem de melhor no nosso país, que é a resistência, o desejo, né, de liberdade, o desejo pela democracia muito forte, né? Nós precisamos da democracia e lutamos por ela. Eu acho que nós estamos nesse momento, eu quero agradecer muitíssimo a esse povo que retoma essa celebração, né, por Emanuel, porque é um momento de que mostra também a nossa força, a nossa capacidade de resistir. Emanuel nos representa ontem e hoje, né? Emanuel vive, está presente ontem, hoje e sempre. Eu acho que é essa mensagem que a gente manda, e um beijo muito grande para todas essas pessoas, e eu vou ver se o ano que vem estarei aí, mesmo que seja sozinha, porque eu sei que nem sempre as pessoas podem se deslocar para fazer Que uma... nada, quando você vir, a gente vai da forma que tem que ser feita. Eu aviso, eu vou avisar que eu vou chegar. E um beijo grande no coração, viu, Roberto Monte? Um beijo grande para você, por essa luta que nos fortalece. Você é um dos poucos que leva essa luta, porque, infelizmente,
tem tantas lutas para serem travadas no Brasil que essa fica sendo mais uma. Mas essa não é mais uma, essa é fundamental. É fundamental. Nós estamos o tempo todo sendo colocados ali na parede. Ou defendemos a democracia ou vamos cair no abismo novamente. Então, pela democracia sempre. Um beijo grande. Amelinha, acho que concluiu essa parte de Emanuel, mas o companheiro Rômulo aqui queria fazer uma pergunta a você. Ele esteve aí em São Paulo. Com ela. Oi, Amelinha, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu queria só que você pudesse falar um pouquinho, que Bolsonaro fechou a Comissão de Mortos e Desaparecidos. E até agora está na mesa do presidente Lula e não foi reaberta essa comissão para que a gente tenha algum tipo de reparação. Né? Ou seja, a importância dessa. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa comissão, a importância de ter essa instrumentação pelo governo federal e essa demora do nosso governo, né? Estou chamando o Lula de nosso governo, em ter a reabertura dessa comissão. Olha, muito boa pergunta. E obrigado pela oportunidade, né, de poder tratar desse assunto que nos é muito caro, porque nós é que lutamos pela criação dessa comissão. A gente vem lutando o tempo todo, porque na medida que não houve a resposta do Estado no sentido de localizar, de investigar as causas da morte e as circunstâncias em que se deram, e principalmente apontar os responsáveis por tais crimes, que ali cada desaparecido político nos revela 4 crimes, né? O crime do sequestro, o crime da tortura, o crime do assassinato e o crime do ocultamento do cadáver. E então nós temos a nossa luta toda gira em torno dessas questões que eu acabei de colocar e que nós tivemos sempre muita dificuldade de interlocução com o Estado brasileiro. Tanto é que nós entramos com ações no judiciário tentando romper com essas barreiras, né? E quando foi aberta a Vala de Perus, em 1990, 4 de setembro de 1990, não podemos esquecer essa data, de repente, a sociedade se mobilizou, a mídia se mobilizou, e então houve a cobrança internacional, a gente não pode esquecer, a fala dos familiares teve muita repercussão naquele momento. Teve o apoio total da Luiza Erundina, e aí foi criada a Lei 9.140 de 1995. Esta lei é que autoriza o Estado a criar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, para poder, inclusive, ser o órgão público, um órgão de Estado, né, para poder resolver os problemas que estão colocados ali na lei, que são, de pronto, se reconheceu alguns desaparecidos políticos, mas ainda faltam, até hoje nós temos desaparecidos políticos no Brasil, e da época da ditadura militar, porque tem outros, né? E o instrumento de interlocução de nós, familiares e sociedade civil, junto ao Estado brasileiro, para tratar deste assunto, que não é passado, é presente, até porque o desaparecimento de pessoas no Brasil é um dos mais altos do mundo. Só lembrando vocês, é por volta de 70 mil pessoas desaparecidas por ano aqui no Brasil, segundo a pesquisa da Cruz Vermelha. Então, nós temos esse canal, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, hoje, e nós temos Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, que é a Universidade a Universidade Federal do Estado de São Paulo, né? E
foram criados para este fim, resolver o problema de Perus. É claro que a universidade tem outros desdobramentos, mas essa comissão, quer dizer, o de Perus e de todos os demais desaparecidos, porque há muitas valas clandestinas no Brasil, não é só em São Paulo, né? Que as outras não tiveram esse apoio direto de uma prefeita que bancou a investigação. E ela, de uma certa forma, ela banca até hoje, porque ela é deputada federal e ela encaminha as emendas parlamentares dela para a investigação das ossadas de Perus. Ela se sente até hoje comprometida com essa causa. O Bolsonaro não fez nada, né? O governo Bolsonaro, aliás, o que ele pôde piorar a situação, principalmente a interlocução entre familiares e Estado, né? Ele impediu o tempo todo essa interlocução a ponto de extinguir arbitrariamente a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que foi criada por uma lei, 9.140, como eu já disse, e esta lei foi aprovada na Câmara de Deputados e no Senado. Ela foi aprovada no Congresso Nacional Brasileiro. Não é uma lei feita por decreto ou nos bastidores, né, do parlamento. Não, ela foi feita publicamente. Inclusive, nós, familiares, tivemos a oportunidade de participar de várias audiências que antecederam a aprovação dessa lei. Entendeu? Então, essa comissão é fundamental. É lamentável, e eu acreditava que o governo Lula, o primeiro ato que ele ia fazer era esse, para mim, é recriar, porque ela está pautada juridicamente numa lei, ela está dentro de um Estado democrático de direito, ela não é mais, não é um ato mais ousado que rompe com barreiras, não. Ela fortalece a democracia. Então, é lamentável que ela não tenha sido reconstituída até os dias de hoje. São 8 meses do governo, né? O governo está atrasado. O governo nosso, eu acho que é o governo nosso, porque nós que elegemos o Lula. E ele não pode eu sempre vou cobrar do Lula isso. Ele não pode deixar de reconhecer que no Brasil não só tem os desaparecidos da ditadura, como a ditadura aqui foi a primeira, ela foi a primeira da região do Cone Sul. Nossa ditadura, que foi a primeira. Vai fazer 60 anos o ano que vem do golpe militar, né? São 6 décadas, então ele não pode deixar de reconhecer. Eu falo isso porque o Lula vai na Argentina, recebe as madres, vai no Uruguai, recebe as madres, e aqui no Brasil ele sequer reconhece que nós existimos, Lula, nós existimos e estamos ainda nessa luta, e essa luta mostra-se tão atual, porque essa luta é contra o golpe, essa luta é contra o golpe, é uma luta contra o fascismo. E eu sempre sou pautada por uma madre da Praça de Maio, lá de Buenos Aires, que ela falava: não há democracia com corpos insepultos. E nós temos corpos insepultos e nós precisamos da democracia. Então, essa luta é atual. A luta pela democracia é uma luta que se faz presente no ano de 2023. Portanto, recrie já essa comissão especial de mortos desaparecidos políticos. Não está faltando nada, só vontade política, no meu entendimento. Crie essa vontade política, Lula. Pense na história desse país. Põe essa comissão profissional, por favor. Amelinha, eu tenho um material que vai te interessar demais. Você sabe que Marcelo Zelic, ele fez a questão da repatriação do Brasil Nunca Mais. Né? Sim. Aquele material foi colocado no Brasil Nunca Mais online, mas é muito, muito complicado de pesquisar. Eu vou dar para você um exemplo. Quando o principal BNN
que existe em relação ao Rio Grande do Norte, os 711, é o 42, que tem assim, cerca de 4.500 páginas. Quando você quer baixar, você tem que baixar de uma em uma. E eu tenho um material que você vai adorar e eu quero compartilhar esse material. Porque, na época que Marcelo começou a fazer isso, eu acompanhei passo a passo, desde a procura até ele fazer aquele site com o pessoal do Ministério Público Federal. Eu tenho, Amelinha, a íntegra do Brasil Nunca Mais todo. É um HD de 4 tera. Nossa, sacou? beleza. Maravilha. Então, você querendo, eu dou com o maior prazer, porque você sabe que a gente não pode ter copyright nisso. Não, sacou? esse livro é básico para nós. Não, eu estou falando daquele material que fala de processos, né? Os 711 na íntegra, né? Então, o que é que eu estou trabalhando agora? Que ótimo. Esse material. Não, isso aí a gente vê uma forma de passar para vocês e soltar, como diz aqui, no Nordeste, quando você quer, assim, quando a coisa abre de vez, é arrombar o Oroz, né? É quando você explodisse o açude. Porque o que a gente está querendo fazer agora com esse material é o seguinte: a gente pegou o acervo de Mércia. O acervo de Mércia, ela tem o quê? Ela tem os diários, ela tem 600 cartas, o material jurídico e muita coisa assim de pastas de pessoas. Tipo assim, tem uma caixa grande, mas grande mesmo, só de recorte de jornal de Gregório Bezerra. Até então, antes do esquema da Comissão da Verdade, esses acervos eu considerava uma coisa muito grande. Estou falando do acervo de Mércia. Mas depois, quando começou aquela digitalização total, isso ficou uma coisa que é grande, mas não é tão grande, né? Considerando, digamos, que eu te falei dos quase 4 teras, 3 teras e meio do material da Comissão da Verdade. Então, o que é que a gente está trabalhando agora? A gente vai pegar o acervo de Mércia, a gente vai pegar as pessoas que Mércia defendeu e abrir um grande memorial nordestino. Sacou? Então, ainda eu saio com pelo menos 500 pessoas. E coisas... Quer dizer, Mércia defendeu pessoas daqui e também algumas pessoas que não eram daqui. Se você considerar a Granja São Bento, tem gente da Tchecoslováquia e do Paraguai. Né? E tem gente do Rio Grande do Sul. O próprio caso Mata Machado é um dos casos que Mércia mais falou no livro. Entendeu? Então, o que é que a gente vai fazer? Com o detalhe que a gente ficou muito ligado a Amparo naquela época, e nós filmamos, eu acho que só a gente que estava lá. Quando houve a inauguração do monumento Tortura Nunca Mais, a gente filmou tudinho. Depois a gente fez a volta de José Manuel da Silva, lá em Toritama. E, na época, Nilmário nos convidou para ir para lá. Ele disse: Roberto, Nilmário, eu não vou não, mas eu mando aqui. Aí Maíse, a companheira, juntamente com Gonzaga, que trabalhava com a gente, e quem entrou nessa brincadeira foi Samarone, que já era uma articulação de Amparo. O que acontece? Samarone vai para Belo Horizonte com essa turma, entrevista, a gente tem 3 fitas inéditas do material de Mata Machado. E lá, Samarone, ele faz o livro Zé, que transformou-se em filme. E tem uma outra articulação muito interessante, que tem uma figura de teatro, uma diretora de teatro chamada Yara Novaes. Yara Novaes, ela começou a entrar em contato comigo há mais de um ano, que ela está querendo fazer uma peça teatral com Mércia. A gente passou tudo para ela. E onde é que ela pegou tudo isso?
Porque esse diário dela não ficou muito conhecido, mas a gente abriu uma página. Quem foi lá, pegou. Aí depois eu descobri que nesse filme sobre José Carlos da Mata Machado, ela faz o papel da mãe. Então, aí começam as articulações, né? Então, só para concluir, a coisa é muito forte, porque entrou em contato conosco, Camelinha, uma mulher de nome Elizabeth. Ela mora no Canadá, na cidade de Vancouver, desde 69. E ela tem uma irmã de nome Eloá, que ela foi para Recife em 69, e o contexto era daquela época do sequestro do embaixador americano. Essa mulher, ela foi presa e barbarizada, ninguém sabe de nada sobre isso. E ela, inclusive, começa a ter problemas sérios de transtornos mentais depois disso tudo. Ela era tipo atriz e ficou só o bagaço disso tudo. Aí o que é que acontece? Mas essa irmã dela conseguiu falar com ela, gravou alguma coisa. Ela disse que foi muito bem tratada por uma mulher de nome Messi. E depois aparece nas transcrições Messia Albuquerque. Tu acredita, Maria, que essa mulher entrou em contato com a gente porque assistiu A gente lançou o projeto Messia Albuquerque 2 dias depois do Canadá. Olha só que loucura. Ela entrou em contato conosco. Tu acredita que ela vai estar em Recife no dia 28? Olha só, gente. Então, esse dia 28 em Recife vai ser o acontecimento. Aí quem vai estar lá? Nilmário. Porque ela é mineira. Nilmário também mineiro. Então, eu vou mandar para você o link da história dela. Tá. Porque o mais louco disso, porque a gente gravou com ela, vai virar um programa. A maior loucura disso tudo é que os elos que a gente acaba fazendo, e você diz uma coisa que eu também concordo, se a gente fizesse o lançamento desse material de Messi há 5, 10 anos atrás, não teria o mesmo impacto de hoje em relação à conjuntura, né? O que a gente está vivenciando. Então, a grande loucura nisso tudo é que a gente chegou a 500 nomes, mas tem pessoas que ainda não estão, que a gente nem sabe que aconteceu. Não é isso? Então, essa que eu acho que é o levantamento dessa discussão, ele leva. A gente levanta os nomes. Ó, isso aqui é mais ou menos a capa. Ó. A capa do livro que o cabo está acabando de fechar. Então, porque está preto e branco, aqui tem, desse lado aqui em cima, ó, tem um líder camponês de nome Júlio Santana. Ali ao lado está a Messia com Cândido Pinto. E embaixo é uma foto muito massa que Tereza Vilaça me deu, que é da colônia feminina lá do Bom Pastor de Recife. Então, aqui, logo aqui na frente tem Tereza, tem Ivone, a companheira de Odígias, umas 5 ou 6. Mas só para concluir, a gente vai fazer uma vertente nordestina disso tudo. E, juntamente com o Perli, a gente está fazendo um levantamento que você vai adorar. O levantamento dos advogados. Eu não vou entrar nessa de fora do Nordeste, senão é um doido. Mas a gente vai fazer o levantamento dos advogados nordestinos, iguais a Messia, né, que também fizeram parte dessa rede. O próprio Perli, que hoje ele está em Cuba e fazendo 80 anos, viu? O presente Perli Cipriano. Ele está fazendo hoje 80 anos. Então, Perli, desde aquela época que ele estava lá com o Nilmário, ele andava articulando advogado, porque ele está querendo pegar a Messia como a maior advogada nordestina, mas todos os estados têm advogados e advogadas. Então, você querendo ter acesso a esse material, Amelinha, 3. Manda o link para mim depois. Como?
o link, né, desse material? Não, é pesado demais, Amelinha. Não existe e-mail e negócio, não. Isso tem um HD. Para você ter uma ideia. Depois você manda para mim. Não, porque eu vou mandar para você, para concluir, o seguinte: tem duas tabelas que sintetizam os 711. O primeiro mostra em que unidades federativas estão, e o outro, quais os movimentos. Tá bom? Agradeço demais, Amelinha. E um beijo muito grande. Obrigado. E vamos agitar esse negócio do material. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Aquele abraço. Tchau. Aquele.